Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura de Mateus, começando pelo capítulo primeiro, o tão assustador capítulo primeiro. Aqui nós vemos uma genealogia e a história do nascimento de Jesus. São esses dois fatos que ocorrem aqui no capítulo primeiro. Na genealogia, algumas coisas bem interessantes se apresentam a nós se a gente tiver um bom olho para isso. Muitos ficam atemorizados quando vem essa lista de nomes tão confusos e diferentes. Mas a verdade é que quando você lê isso, você lembra de todo o Velho Testamento e como que todas as coisas convergem em Jesus Cristo, o Messias. E nessa descendência que vai de Abraão até Jesus, mostrando que Jesus era o cumprimento de todas as promessas, tanto da linhagem do rei Davi, como das promessas iniciais do patriarca Abraão. Aqui, algumas coisas se destacam. Por exemplo, apenas 4 mulheres são nomeadas. E todas elas eram completamente improváveis. A primeira, Tamar, era uma mulher que era viúva, depois casou com um homem que a tratava com um extremo egoísmo. Depois, 2 mulheres estrangeiras, Raabe, a cananeia, que vivia em Jericó, no tempo de Josué, e Ruth, a moabita, mostrando que Deus, apesar do foco dele estar em Israel e na linhagem de Abraão, sempre olhou com grande graça e misericórdia para toda a humanidade. E a última mulher, Batseba, uma mulher que foi adúltera com o rei Davi, mas que na sua infinita misericórdia o Senhor a perdoou e lhe deu um filho que continuou essa linhagem santa, Salomão. E por fim, depois de 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio e 14 gerações do exílio até José, Jesus nasce, mostrando que ele era completamente homem. Ele realmente existiu em carne e tinha uma descendência humana. Mas, a partir do versículo 18, vemos o nascimento miraculoso dele. Ele foi gerado pelo Espírito. Maria, uma jovem que estava noiva de José e ainda não tinha sido desposada. Eles ainda não tinham sido dados um ao outro em casamento. Ela apareceu grávida, mostrando que Jesus é completamente Deus, porque ele veio do Espírito. E aí existe essa dualidade. Jesus é homem e Jesus é Deus. As duas são extremamente importantes para entendermos a vida, o ministério do nosso Senhor. Se ele fosse só homem, como ele morreria pelos nossos pecados? A Bíblia diz que nenhum homem pode substituir o outro em seus erros, por seus crimes. E se ele fosse somente Deus, como ele morreria? Deus não morre. Ele era completamente homem e completamente Deus. Mas aqui acontece algo muito engraçado. Uma mulher virgem engravida. Aos olhos de José, isso era assustador. Como? Será que ela me traiu? E provavelmente foi isso que ele pensou. Tanto que ele queria desquitá-la secretamente. Ou seja, se separar, não casar. Mas o Senhor falou com ele através de um anjo, em sonhos, que aquele filho provinha do Senhor e que ele seria o salvador de toda a terra. José agiu como homem, casou-se com Maria e não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Ele obedeceu à instrução do anjo, dando o nome no menino de Jesus, que significa Deus salva. Mas o engraçado é que aqui no versículo 23 é citado uma profecia antiga de Isaías, em que o Messias seria chamado Emanuel. Algumas vezes a gente lê textos como esse e parece que não bate, não faz sentido. Não seria Emanuel? Porque virou Jesus. Por isso é tão importante nós lermos as profecias, sabendo que existem significados literais e simbólicos. Emanuel significa Deus conosco. Isso é uma revelação de que o Senhor se faria presente entre os homens. Isso se cumpriu. Bem, acabamos. O capítulo 1 já foi lido e explicado. Se você tem alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou te responder. Mas uma dica que eu sempre dou quando você for ler algum texto bíblico, procure entender as palavras-chave, o que o autor quis passar prioritariamente. Qual o sentido desse texto? Por isso que nas Bíblias modernas existem títulos e subtítulos. E esses pequenos resumos nos ajudam muito bem a direcionar a nossa leitura durante o nosso tempo com Deus ao lermos a tua palavra. Na minha versão NVT está escrito assim: os antepassados de Jesus Cristo. E a segunda subtítulo é o nascimento de Jesus Cristo. Quando você divide assim, fica mais fácil entender o texto, por mais complicado que ele seja. O Espírito Santo ele atua no nosso entendimento quando nós damos liberdade a ele e temos boa vontade para ler e entender. Essa é apenas uma estratégia, uma regrinha que eu uso e me ajuda bastante. Acho que vai ajudar os irmãos também. Quem escreveu o livro de Mateus
E esse capítulo primeiro foi o apóstolo Mateus, um dos 12. Ou seja, ele era uma testemunha ocular. Ele viu tudo acontecer. E Mateus escreve para um público judeu. Por isso, há muitas questões nesse livro que diz respeito à cultura, à lei e às profecias judaicas. Para nós que amamos o Velho Testamento, é um livro formidável. Sempre leia lembrando disso. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Se você assistiu até aqui, agradeço muitíssimo. Peço que curta, se inscreva, comente o que achou desse capítulo, quais ensinos o Senhor lhe deu e, por favor, compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe.